Hoje, galera, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Hoje a gente vai fazer uma série aqui contando a história de uma das modalidades esportivas mais famosas, marciais, é lógico, mais famosas do mundo, que é o MMA, a história do MMA. Tá curioso? Quer acompanhar essa história? Então vem comigo. A história do MMA, lógico, ou vamos pôr assim, as lendas do MMA, ela se divide em três etapas importantes. A primeira delas, a gente pode considerar, não se preocupando com sua origem, de fato, quando uma surgiu, quando a outra surgiu, mas a gente pode considerar como um dos pioneiros desse novo formato, desse MMA que você conhece hoje, que é o UFC. A gente tem dois pioneiros. Um deles é o Pride, que é o Pride Fighting Champions, ou Pride FC, ou simplesmente Pride, que foi um evento internacional de artes marciais mistas organizado pela empresa DSE, tendo Nobuyuki Sakakibara como presidente e o Nobuko Takada como diretor técnico. Esse documentário que hoje vamos mergulhar, né, trará grandes lendas desse Pride que viriam a se tornar lendas lá no UFC também, que ajudaram a ser os pioneiros desse universo de MMA, que hoje é tão visto e celebrado por milhões de pessoas. Vamos começar pela primeira lenda. Fedor Emelianenko é um cara casca grossa dentro do Pride. Durante quase 10 anos foi invicto, incluindo a passagem completa pela a competição. Dono do cinturão, vencedor de GP, segundo campeão que mais defendeu o título na história da organização japonesa. Venceu cinco vezes os ex ou futuros campeões do UFC e K1. Transformou o segundo dessa lista que eu vou te trazer em freguês. Saiu vencedor da luta, o vencedor da melhor luta de todos os tempos. O homem mais temido do mundo, lutador da década de 2000 até o fim do Pride, o maior peso pesado da história do MMA. Tá? Ele tem no seu currículo 14 vitórias nessa competição, nenhuma derrota e nenhum empate. Tá? A sua especialidade é o Sambo. Então, ele foi o primeiro cara famoso aí que chegou com o Sambo, que é uma arte marcial que nós já trouxemos aqui para o canal. Tá? O segundo da lista é o nosso grande lutador brasileiro, Rodrigo Minotauro Nogueira, cujo cartel é de 17 vitórias na competição, 3 derrotas e nenhum empate. Até o Fedor tomar o Pride de assalto a assalto, quem dominava o cenário era o Rodrigo Minotauro, não só o primeiro campeão dos pesos pesados, mas também o primeiro dono de cinturão na história da organização. Nunca a frase "só jiu-jitsu salva" teve tanto valor como nas mãos do baiano, uma espécie de Wolverine do MMA. Inquebrável, indestrutível e absurdamente resistente. Minotauro levou muita gente às lágrimas no lendário ringue branco com viradas antológicas, como a sua luta inigualável com Bob Sapp, que quase lhe custou a vida, tá? E que tempos mais tarde no UFC, além dele entrar no Hall da Fama, ele teria o seu próprio braço quebrado por Frank Mir na luta de uma das últimas lutas dos pesos pesados do UFC. Wanderlei Silva, tá? É de fato uma lenda do Pride e do UFC também. Wanderlei tem um cartel de 22 vitórias, 4 derrotas e um empate. Se o Minotauro foi o primeiro dono do cinturão na história do Pride, por uma questão de logística, no dia 3 de novembro de 2001, ele lutou antes de Wanderlei Silva.
o que é o recordista de defesas de títulos de nocautes e de vitórias de sequências invictas e o primeiro a conquistar o cinturão e um GP. E isso faria de Van de uma lenda. E ele foi além. E foi além. Com um estilo quase maníaco, patologicamente agressivo, como o cachorro louco, conhecido assim por público, foi o primeiro ídolo do MMA de muita gente. Eu me lembro do meu primo sempre comentando que quando ia ter uma luta dele e eu estava em sua residência para mim assistir essa luta. Eu lembro quando eu ia na casa dele visitar meus tios e aí me chamava para ver essa luta de madrugada. Era incrível. Dan Anderson, a lenda do Pride, né? Até o próprio Conor McGregor, que você que me assiste hoje conhece, repetiu o feito de vencer no UFC, tá? Dan Anderson foi o único campeão em duas categorias simultaneamente na história da grande organização do MMA. Ele conquistou uma vez o GP dos médios e se tornou da categoria 10 meses antes de desembarcar o Vanderlei Silva na divisão de cima. No Pride, Dan Anderson venceu como médio, meio pesado e como pesado, ou seja, venceu em três categorias diferentes. Outra lenda brasileira é o Maurício Shogun Rua, um dínamo. Assim, Maurício Shogun parecia quando varreu o GP dos meio pesados em 2005, provavelmente a maior reunião de talentos numa competição da história do MMA. Com pisões voadores, chutes, tiros de meta, joelhadas do Muay Thai, assim como clinch e agressividade natural da sua academia, a Chutebox, Shogun não foi atrás do cinturão porque o amigo Vanderlei Silva era o dono. Esse tinha uma regra, né? Na Chutebox você não podia enfrentar um cara da sua academia. Eles tinham essa regrinha. A única derrota de Maurício Shogun no Pride aconteceu por uma lesão. Outra lenda do Pride, tá? Dessa vez japonesa, era Kazushi Sakuraba. Numa época em que a família Gracie parecia invencível, esse japonês enfileirou 4 deles. Venceu primeiro Royce, do MMA, e se tornou o primeiro inimigo da torcida brasileira e o primeiro ídolo do seu país. Talentoso, versátil, corajoso, bom de promover luta, recordista de vitórias por finalização no Pride, vencedor da luta mais longa da história do MMA, Sakuraba ganhou o respeito das massas mesmo quando saía deformado do ringue. Agora, você já ouviu falar aquela história que às vezes a gente precisa respeitar o cara pela força ou pelo tamanho dele? Esse aqui é o Mikko Crocop Filipovic, um croata casca grossa, perna direita, tá? E até vulgarmente apelidado assim. A perna direita, se ele chutasse, o cara ia para o hospital. A perna esquerda, se ele chutasse, o cara ia para o cemitério. Mikko Crocop explicava seu poderio no Pride como recordista de vitórias por nocaute com chute e com chute alto. Além de ser quem mais venceu no primeiro round e o segundo que mais venceu e mais nocauteou na história do Pride. Ele nocauteou até mais que o próprio Emelianenko, hein? Fedor Emelianenko. O vencedor do torneio absoluto de 2006, Crocop, é o único da organização japonesa de ter vencido seguidamente 3 campeões do UFC. Takanori Gomi, outro japonês, e o primeiro e único campeão do peso leve do Pride. Fez os fãs se interessarem pelas divisões mais leves. Dono da maior série de vitórias e do nocaute mais rápido da história, o Fireball Kid, como era conhecido, ganhou tanta moral que chegou a dizer que participaria de um GP absoluto para desafiar Fedor. Isso antes de sucumbir na maior zebra da história do MMA até então. Vocês procuram a derrota dele aí, eu vou tentar deixar aqui no link da descrição para ver se eu acho essa derrota dele, mas foi bem interessante. Keaton Repage Jackson, apesar de não ter conquistado o cinturão ou o GP, ele fez história no Pride.
No meio de uma guerra fria com o UFC, ele enfileirou 3 campeões da organização rival para chegar no final do GP em 2003, com estilo clássico de quedas poderosas e boxe mortal, com 2 em cada 3 vitórias por nocaute. O Rampage era o único que venceu 2 vezes por slam no Pride. Tinha uma rivalidade com o Vanderlei Silva, que ficou icônica essa rivalidade, que foram transferidas, essa rivalidade foi transferida do Pride para o UFC, quando ambos estavam no UFC, então é bem interessante isso, ok? Esse vídeo é bom para você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo, como eu costumo dizer, tá?